Na data de 31 de outubro, o Halloween é uma data muito popular desde os anos de 1750 e acreditava-se que nessa noite acontecia uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo material e que espíritos fariam coisas ruins com as pessoas e com as colheitas. Então eles faziam fogueiras e rituais para poderem se proteger. E um dos rituais mais conhecidos é o Trick or Treat. As pessoas batiam de porta em porta e pediam um pedaço de bolo de alma, que era um bolinho recheado com groselha, e em troca eles rezavam para os espíritos da família de quem dava o bolo. Mas o tempo foi passando e esse ritual não tem mais o mesmo significado. A data ficou popular principalmente na cultura americana e o Trick or Treat, doces ou travessuras, foi substituído por crianças fantasiadas pedindo doces nas casas nas noites de Halloween. E é numa dessas noites de Halloween, durante o Trick or Treat, que Ronald Clark O'Bryan ficou conhecido como Candyman, o homem que acabou com o Halloween. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e esse é o LEF, Livros e Fatos. E antes da gente continuar o caso de hoje, se inscreve aqui no canal e também deixa aquele like que vocês vão me ajudar muito por aqui. E agora, vamos lá? Direto pro vídeo. Ronald Clark O'Bryan morava em Deer Park, no Texas, junto com a sua esposa Dainene e com seus dois filhos, Timothy, de 8 anos, e Elizabeth, de 5. Ele era técnico numa ótica na cidade de Shamstown, em Houston, e ele também era diácono na Igreja Batista da região e era o responsável pelo programa de ônibus local. E ele ainda cantava no coro da igreja, ou seja, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Só que não. Na noite de Halloween, em 31 de outubro de 1974, Ronald arrumou os filhos, colocou as fantasias neles e levou o Timothy e a Elizabeth para a brincadeira de doces ou travessuras ali pelo bairro de Pasadena, que não era muito longe de onde eles moravam. O vizinho deles e os dois filhos também foram junto para a brincadeira. Bom, a brincadeira seguia, com as crianças batendo nas portas das casas, pedindo os doces, e os pais iam acompanhando atrás. Aí as crianças bateram numa casa e ninguém atendeu. Elas esperaram um pouco e, como ninguém saiu, elas continuaram e foram para a próxima casa. Só que o Ronald ficou para trás, parado, em frente à casa, e disse que eles poderiam continuar, que ele ia ficar esperando, porque o dono da casa estava demorando um pouco, mas ele ia acabar atendendo a porta. Quando ele voltou, ele trouxe 5 balas Pix Sticks, que é uma bala em pó, com um sabor doce misturado com azedinho, e elas vêm embaladas em canudinhos de papel. E para comer, você tem que abrir a parte de cima e virar o pozinho na boca. E aí ele falou que o homem daquela casa abriu a porta e deu esses doces para ele entregar para as crianças. Ele deu uma bala para cada filho, uma para cada filho do vizinho, e a outra que sobrou ele deu para um menino de 10 anos que ele reconheceu da igreja e que também estava ali na rua brincando. Um pouco depois que ele deu as balas para as crianças, começou a chover e aí eles acabaram tendo que voltar para casa. Quando eles chegaram em casa, o Timothy, antes de dormir, pediu para o pai se ele podia comer alguns doces. Como era noite de Halloween e a graça da brincadeira são os doces e ele ainda não tinha comido nenhum doce, então os pais deixaram ele comer o doce. E o primeiro doce que ele pegou foi o Pix Sticks. Mas na mesma hora ele reclamou que a bala estava com um gosto amargo. Aí o Ronald foi e deu para ele um suco para tirar esse gosto ruim da boca dele. Mas aí, logo em seguida, o Timothy começou a reclamar que o estômago estava doendo e começou a vomitar. E já em seguida, ele começou a ter convulsões. Ronald e Dainene chamaram a polícia, que chegou muito rápido. Ele chegou a ser socorrido,
mas o Timothy perdeu a vida a caminho do hospital menos de 1 hora depois de comer o doce. Os legistas fizeram os exames e descobriram que Timothy tinha sido envenenado naquela noite. A autópsia revelou que a bala Pick Sticks que ele tinha comido estava misturada com uma dose fatal de cianeto de potássio, que é um tipo de composto químico usado para revelação de fotos. E na época, 1974, era muito usado. E se fosse consumido, poderia tirar a vida da pessoa de forma muito rápida, praticamente imediata. Os 5 Pick Sticks foram abertos, colocaram o pó de cianeto e foram fechados com grampeador. E de acordo com o legista, a bala que Timothy comeu tinha cianeto suficiente para tirar a vida de 2 adultos. E quando todo mundo ali da região ficou sabendo do que tinha acontecido com o Timothy, todo mundo ficou com medo, porque todas aquelas crianças tinham os doces em casa. Então, os pais pegaram os doces e levaram para a polícia para ver se também estavam envenenados. Ainda bem que a Elizabeth, a irmã de Timothy, e as crianças do vizinho não tinham comido a bala. E o menino da igreja também não tinha comido, porque ele não conseguiu abrir o canudo e aí ele acabou dormindo com a bala na mão. Ronald disse à polícia que não conseguia se lembrar qual era a casa onde ele pegou aqueles doces, o que era estranho, já que eles tinham andado somente em 2 ruas, porque tinha começado a chover. Então eles não deram sequência, eles foram ali por perto e acabaram tendo que voltar para casa. Então não tinham visitado tantas casas assim. E aí o Ronald, junto com a polícia, deram várias voltas pelas ruas por onde eles passaram, e a polícia ia perguntando de casa em casa, e nenhuma tinha dado Pick Sticks naquela noite. E depois de já terem andado várias vezes por toda a vizinhança, Ronald mostrou para a polícia a casa onde ele pegou os doces. Ele disse que depois que as crianças passaram por lá, ele ficou esperando e um homem o chamou e pela porta só esticou o braço e deu para ele as 5 balas. Ele disse que só conseguiu ver o braço do homem. A casa era de Courtney Melvin, um controlador de tráfego aéreo. E quando ele foi interrogado, ele disse que não estava em casa, que ele estava trabalhando no aeroporto e que só chegou depois das 11 horas da noite. A polícia foi confirmar e descartou o Melvin como suspeito, porque várias pessoas lá no aeroporto confirmaram que ele estava realmente trabalhando naquela noite. E à medida que a investigação foi avançando, as suspeitas começaram a apontar para o Ronald. A polícia descobriu que ele tinha uma dívida de mais de $100 mil e que ele tinha grande dificuldade em se manter no emprego. Nos últimos 10 anos, Ronald teve 21 empregos e já estava sendo demitido da ótica por ter sido acusado de roubo. Ele ainda estava prestes a devolver o carro por falta de pagamento, estava inadimplente no banco com vários empréstimos que ele tinha feito. A casa onde a família morava estava sendo executada também por falta de pagamento. A polícia, investigando mais a fundo ainda, descobriu que Ronald tinha feito apólices de seguro de vida para os seus filhos alguns meses antes da morte de Timothy. Em janeiro daquele ano, 1974, ele já tinha feito uma apólice de seguro de vida de $10 mil para os 2 filhos. Um mês antes da morte de Timothy, em setembro de 1974, Ronald fez mais 2 apólices de $20 mil também para os 2 filhos.
E alguns dias antes daquela noite de Halloween, ele fez mais uma apólice também de $20 mil para cada criança, totalizando aí $60 mil. E a esposa de Ronald afirmou que ela não sabia nada sobre todas essas apólices de seguro. A polícia também descobriu através dos registros telefônicos que na manhã seguinte à morte de Timothy, dia 1º de novembro, Ronald ligou para a seguradora perguntando quando ele ia receber o valor do seguro. Só esse fato já era motivo suficiente para ter certeza que o Ronald era o culpado. Como é que pode? Seu filho perde a vida e no dia seguinte você liga para a seguradora? Depois souberam também que ele tinha ido numa loja de produtos químicos para comprar o cianeto poucos dias antes da noite de Halloween. Mas ele não comprou porque eles só vendiam em grande quantidade, acima de 2 quilos. E ele só queria um pouquinho. A partir daí, a polícia já tinha praticamente certeza que Ronald tinha misturado o pozinho da bala com o veneno para tirar a vida dos filhos, para poder receber o dinheiro das apólices de seguro de vida. E eles acreditavam que ele tinha dado a bala com o veneno para as outras crianças também, para poder encobrir o crime. Aí a polícia perguntou para ele várias vezes e ele continuava afirmando todas as vezes que ele era inocente. E mesmo a polícia nunca confirmando quando e nem onde ele comprou o veneno, Ronald foi preso pelo assassinato do seu filho Timothy O'Brien no dia 5 de novembro daquele mesmo ano. Ele foi indiciado por uma acusação de homicídio pelo Timothy e 4 acusações de tentativa de homicídio pelas outras 4 crianças, incluindo a sua filha Elizabeth. Ronald O'Brien continuou se declarando inocente de todas as 5 acusações. O julgamento dele começou no dia 5 de maio de 1975 e durante o julgamento, um amigo de Ronald, que era químico, testemunhou que no fim do ano anterior, 1973, o Ronald perguntou para ele sobre quanto o cianeto era fatal. E um vendedor de produtos químicos também testemunhou que Ronald perguntou como que ele podia comprar o cianeto. Alguns amigos e colegas de trabalho dele também testemunharam que meses antes da morte de Timothy, Ronald se mostrava bem interessado sobre o veneno e chegou a comentar o quanto seria necessário para matar uma pessoa. A cunhada e o cunhado de Ronald também testemunharam e eles disseram que no dia do funeral do Timothy, o Ronald só falava sobre usar o dinheiro da apólice de seguro para poder sair de férias. Enfim, no dia 3 de junho de 1975, o júri não demorou muito para declarar Ronald culpado de homicídio e de 4 acusações de tentativa de homicídio. O caso chamou tanto atenção que o Ronald ficou conhecido como o The Candyman. O júri demorou apenas 1 hora para decidir pela sentença de morte pela cadeira elétrica. Pouco tempo depois da sua condenação, a esposa dele pediu o divórcio, ela acabou se casando novamente e o seu novo marido adotou a sua filha Elizabeth. Ele ficou preso, o Ronald, na unidade prisional de Huntsville, no Texas, e segundo os funcionários dessa unidade, Ronald era desprezado pelos companheiros porque ele tirou a vida de uma criança. Não era para menos, né? E na prisão, ele vivia sozinho, isolado. Inclusive, os presos teriam pedido autorização para fazer uma manifestação contra o Ronald no dia da execução dele para mostrar a raiva que eles tinham dele. A primeira execução foi marcada para o dia 8 de agosto de 1980, mas o seu advogado solicitou a suspensão. Uma segunda data foi marcada para o dia 25 de maio de 1982 e essa data também foi adiada. A terceira data para a execução
foi marcada para o dia 31 de outubro de 1982 e, mais uma vez, a Suprema Corte adiou a data. A quarta data foi marcada para 31 de março de 1984. Só que nessa época, a cadeira elétrica foi considerada uma punição muito cruel. Então eles mudaram a execução para a injeção letal. O advogado de Ronald ainda tentou suspender a execução, alegando que a injeção letal também era uma punição muito cruel, mas o seu pedido não foi atendido. E no dia 31 de março de 1984, pouco depois da meia-noite, Ronald foi executado por injeção letal. Na sua última declaração, Ronald continuou afirmando que ele era inocente e que aquela pena de morte era errada. E suas últimas palavras foram, abre aspas, eu perdoo a todos e quero dizer a todos aqueles que estiverem envolvidos na minha morte. Deus abençoe a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas. Fecha aspas. Durante a execução, cerca de 300 manifestantes reunidos na porta da prisão aplaudiam enquanto gritavam travessuras ou gostosuras. Ronald O'Brien foi declarado sem vida às 12h48 da tarde e está enterrado no cemitério Einstein Webster, no Texas. E obrigada por terem ficado aqui comigo. Deixa aquele like que me ajuda muito por aqui e já compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com quem vocês quiserem e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!